Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar numa das histórias mais fascinantes da Bíblia. Uma narrativa sobre sonhos, sabedoria divina e como um homem pode ir da prisão ao palácio. Esta é a incrível jornada de José no Egito. Tudo começa quando o faraó, o homem mais poderoso do Egito, tem uma noite muito agitada. Ele tem dois sonhos que o deixam profundamente perturbado. No primeiro, ele está à beira do rio Nilo e vê 7 vacas lindas e gordas saindo da água. Logo depois surgem outras 7 vacas, mas estas são feias e muito magras. E para o espanto do faraó, as vacas magras devoram as vacas gordas, mas continuam tão magras quanto antes. Ele acorda, assustado, mas logo volta a dormir e sonha de novo. Desta vez, ele vê 7 espigas de trigo, cheias e saudáveis, crescendo num único pé. Em seguida, brotam 7 espigas mirradas e secas, que devoram as espigas boas. Ao acordar, o faraó está desesperado por respostas. Ele convoca todos os magos e sábios do Egito, a elite intelectual do seu reino, mas ninguém, absolutamente ninguém, consegue decifrar o significado daqueles sonhos. A angústia do faraó só aumenta. É nesse momento de crise que o copeiro-chefe, que havia sido colega de cela de José, se lembra de algo. Ele vai até o faraó e diz: "Hoje me lembro de minhas falhas. Quando eu estava na prisão com o padeiro-chefe, nós dois tivemos sonhos numa mesma noite. Havia lá conosco um jovem hebreu, um servo chamado José. Contamos nossos sonhos a ele, e ele interpretou corretamente o que aconteceria a cada um de nós. Eu fui restaurado ao meu cargo, e o padeiro foi executado, exatamente como ele previu. Imediatamente, o faraó manda chamar José. Os guardas o tiram às pressas da prisão. José se barbeia, troca suas roupas de prisioneiro por vestes limpas e é levado à presença do rei. O faraó vai direto ao ponto. Tive um sonho, e ninguém consegue interpretá-lo. Ouvi dizer que você tem esse dom. A resposta de José é um exemplo de humildade e fé. Ele diz: a resposta não vem de mim, ó faraó. É Deus quem dará uma resposta de paz ao Senhor. Então, o faraó conta detalhadamente os 2 sonhos: as 7 vacas gordas devoradas pelas magras e as 7 espigas boas devoradas pelas mirradas. Após ouvir atentamente, José explica, com uma clareza impressionante, que os 2 sonhos têm um único significado. Ele diz: Deus está mostrando ao faraó o que ele está prestes a fazer. As 7 vacas boas e as 7 espigas boas representam 7 anos de imensa fartura em todo o Egito. Mas as 7 vacas magras e as 7 espigas mirradas representam 7 anos de uma fome terrível que virá logo em seguida. A fome será tão severa que toda a abundância dos primeiros 7 anos será completamente esquecida. José continua, explicando que o sonho ter se repetido de 2 formas diferentes era um sinal de que o plano de Deus era firme e que aconteceria muito em breve. Mas José não para na interpretação. Ele oferece uma solução. Ele aconselha o faraó a escolher um homem sábio e prudente para administrar o Egito. Esse homem deveria nomear supervisores para recolher 1/5 de toda a colheita durante os 7 anos de fartura. Essa comida seria armazenada nas cidades como uma reserva para os 7 anos de fome que viriam, garantindo que a nação não perecesse. A proposta de José pareceu genial ao faraó e a todos os seus conselheiros. O faraó olha para seus servos e pergunta: será que encontraríamos outro homem como este, em quem está o Espírito de Deus? Então, voltando-se para José, ele declara: já que Deus lhe revelou tudo isso, não há ninguém mais sábio e entendido do que você. Você estará sobre a minha casa, e todo o meu povo se governará pela sua palavra. Somente no trono eu serei maior que você. Nesse momento, a vida de José muda para sempre. O faraó tira seu anel de sinete, o símbolo de sua autoridade, e o coloca na mão de José, veste-o com roupas de linho fino e coloca um colar de ouro em seu pescoço. José é colocado no 2º carro mais importante do reino, e por onde ele passa, as pessoas se curvam. O faraó o nomeia governador de todo o Egito. Ele ainda dá a José um nome egípcio Zafonete-Paneia e lhe dá por esposa a Azeneite,
filha de um sacerdote importante. Aos 30 anos de idade, o jovem que foi vendido como escravo e injustamente aprisionado, agora era o segundo homem mais poderoso do Egito. José não perde tempo. Ele viaja por todo o Egito e durante os 7 anos de fartura, a terra produz abundantemente. Ele organiza a coleta e o armazenamento de grãos em quantidades tão grandes que era como a areia do mar, impossível de contar. Nesse período de paz e prosperidade, José tem 2 filhos. Ao primeiro, ele chama de Manassés, que significa Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento. Ao segundo, chama de Efraim, que significa Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Então, como José havia previsto, os 7 anos de abundância terminam e os 7 anos de fome começam. A fome se espalha por todas as terras vizinhas, mas no Egito, graças ao plano de José, havia pão quando o povo egípcio começou a sentir a fome e a clamar ao faraó. A ordem do rei era simples e direta: vão a José e façam o que ele lhes disser. José então abre os armazéns e começa a vender grãos não apenas para os egípcios, mas também para pessoas de todas as nações vizinhas, que viajavam ao Egito em busca de alimento, pois a fome era severa em toda parte. A sabedoria que Deus deu a José não apenas salvou o Egito, mas transformou a nação no celeiro do mundo, cumprindo um propósito divino muito maior. Essa história nos mostra que, mesmo nas piores circunstâncias, Deus tem um plano. A fidelidade de José na prisão o preparou para governar no palácio. É uma lição poderosa sobre fé, perdão e a soberania de Deus. Obrigado por assistirem até aqui. Se você gostou dessa história, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos vídeos. Até a próxima!